Eu quero que você se blinde. Esse ano de 26, se blinde. Como assim, pastor? Quer que blinda? Blinda a sua mente. Blinda a sua mente. Vou repetir, quase soletrando, me perdoe. Blinde, blindagem, carro blindado, vidro blindado. Blinde a sua mente. A visão que Deus me deu, tem 3 dias que eu estou sonhando. E hoje eu estava tentando lembrar, eu sabia que os sonhos eram sonhos de ação, bem ação. Eu lembro que eu estava nos lugares, carro, mas eu não me lembrei de todo. Sei que eu era muito móvel, era muita coisa, a gente vai para lá, vem para cá. Sonho colorido, aqueles sonhos legais, sabe? 4K. E eu falei, Senhor, se é para eu lembrar, se tem algum significado, alguma coisa, eu vou lembrar. Se não, para mim também não importa. Pode ser um sonho de inconsciente, pode ser um sonho, né, normal, comum, a gente sonha. Preocupação da vida, preocupação com pessoas. E de repente, nesse sonho eu lembrei de 2 coisas. Que era noite e eu transportava pessoas. Eu não era Uber, na verdade eu estava ajudando pessoas a ir para outros lugares. Com um carro que não era furgão, não era van, é um mini furgão. E eu deixava pessoas no lugar e eram cristãos, me chamavam de pastor. E eu ficava com o carro vazio, nos lugares assim mais escuros, penumbrosos, procurando quem eu tinha que levar para um lugar que eu não sei onde. Foi muito fragmento, irmãos. Para onde? Eu sei que eu levava pessoas dentro do carro, desse fogão, cabia 6, 7 pessoas. E de repente, eu passava numa rua muito deserta, não era aqui, era como se fosse o centro da cidade, da nossa cidade aqui do Rio de Janeiro, quem conhece. E eu via muita gente nas calçadas. Eu não sei se era madrugada ou se era a partir das 18. É muito, né? De manhã e de noite é o crepúsculo e a alvorada, até que o sol nasça totalmente, é muito confuso você. E de repente, eu via pessoas na rua, com Bíblia na mão. Eu falei, ali vai crentes. Quem sabe Deus vai mandar eu parar ali para levá-los para o mesmo lugar que eu levei aqueles outros. Só que quando eu chegava perto, eu via a cabeça deles como da Medusa. Quem conhece a mitologia da Medusa? Aquele demônio cheio de... foi amaldiçoada. Só que quando... vocês conhecem a história, quando as serpentezinhas dela, as pessoas transformavam em estátua, né? É o que a mitologia grega reza. E quando eu chegava, eu falei assim, Bíblia na mão, parecendo Medusa. Mas não eram medusas. Eram pessoas que estavam conversando e ouvindo serpentes sibilando. E dos 2 lados. Eram 2, 3, 4, elas saíam do nada. Aí eles viravam e falavam assim, tá bom. Aí virava outro, tá. E eu falei, meu Deus, o que é aquilo? Aí passava, me dava um medo, sinceramente, irmãos. Eu ia baixar o vidro, perguntar, irmãos, Pai do Senhor, vocês querem ir para algum lugar? Quer que eu leve vocês para algum lugar? Vocês estão aqui? Só que quando eu vi aquilo, me dava um medo, eu ia embora. É como se estivesse na Rio Branco ou na Presidente Vargas, eu ia embora. Daqui a pouco eu via de novo um outro grupo. E a mesma coisa. Umas irmãs parecendo assim, bem pentecostal, sabe? Saião, pitucão. Mas de repente, quando chegava a mesma coisa, vinha nos ombros assim, ó, e começava a falar como se fossem meninajas. E elas, tá bom, glória a Deus. E começava a ficar no manto. Eu falei, Jesus, que é aquilo? E eu falei, não vou parar mais, porque de repente uma serpente dessa pode até vir voando. Seta que voa ao meio-dia. Eu falei, meu Deus, vai que uma dessa vem voando aqui para dentro do carro. Fechei os vidros e fiquei assim, Senhor, o que eu faço? E o Senhor diz, vai mais adiante. Eu chegava como se fosse na Candelária, lá na igreja da Candelária. E quando eu chegava lá, tinha um grupo pequenininho, 4 ou 5 irmãos, de mãos dadas, orando. E aí eu falo assim, agora eu vou ficar de olho, porque... para não ser enganado de novo, porque de longe eu não via, só via quando chegava de perto, porque eu via as serpentezinhas saindo e falando no ouvido deles. Só que onde eles estavam meio que marchando, orando e marchando. Eu falei, aquela irmã também estava marchando, mas quando eu cheguei perto lá, a cobrinha estava na cabeça dela. Só que quando eles estavam marchando, tinha um círculo de fogo em volta deles. E as serpentes tentavam chegar, elas voltavam. Elas vinham, elas voltavam. Elas vinham, elas voltavam. Eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer para ir lá? Porque eles estão, estou vendo que eles estão blindados ali no círculo de fogo. Por isso que diz, grita para eles virem, buzina para eles, manda eles virem para cá devagar, com as mãos dadas e girando. Eu falei, Aí eu buzinava, irmãos.
irmãos, e eles no manto lá, irmãos, Pai do Senhor, eu buzinava, piscava farol. Eles olhavam para mim na calçada, eu olhando assim de lado, vem para cá, mas não deixa de dar a mão não, ó, vem girando, do mesmo jeito que vocês estão, vem para cá girando, senão elas vão te pegar. E eles vinham, irmão, no manto, orando e no manto, girando, vinha até a calçada, eu já abria as portas do fogãozinho, eles entravam e a gente ia embora, eu não lembro mais do sonho. Eu falei, Deus, cheguei aqui, sentei e falei, Senhor, estou relembrando aqui dos sonhos estranhos, dos flashes, veio nítido, o que é isso? Ele falou, filho, sobre a terra a feitiçaria está solta. O que você viu foi homens e mulheres de Deus que estão ouvindo espíritos de feitiçaria. Pessoas que estão sendo usadas pelo diabo, falando com elas. E elas estão acreditando, elas estão dando crédito. Elas estão ouvindo essas conversas. Elas estão ouvindo justamente todo esse papo. E elas não estão vendo que elas estão sendo isoladas. Eu falei, tá, Senhor. Eu entendi, aqueles homens, aqueles cinco homens e mulheres, sim, eles estavam blindados pela oração. Eles criaram um círculo de fogo. E a feitiçaria não pode chegar onde o círculo de fogo está. A feitiçaria não chega. A bruxaria não chega. O encantamento não chega. Vocês têm que cercar a casa de vocês com círculo de fogo. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Se blindarem contra essas feitiçarias que estão chegando à cabeça de vocês, aos ouvidos de vocês, contaminando vocês. Falei, Senhor, e o que é aquilo? Aquela questão de levar, eu levei um primeiro povo e falei assim, filho, preste atenção, vai chegar um tempo que você vai ter que resgatar crentes, não ímpios. Vai chegar um tempo que eu vou te colocar para resgatar crentes no caminho. Você não vai resgatar ímpio não, filho. Você não vai atrás do perdido, nem daquele que nunca recebeu Jesus. Você vai atrás de crentes. E muitos dos meus sairão para resgatar, mas quando eles virem, eles já estarão cercados pelas serpentes. Então eles vão tomar a decisão. Vamos orar. Foi o que aconteceu com eles. Eles saíram a pé. A diferença é que eu te dei um veículo para você sair debaixo de calabaça. Eu te dei um veículo para você se proteger. Eles foram a pé, eles foram na boa vontade, mas quando chegaram lá naquele lugar, eles foram cercados. Então a única coisa que eles podiam fazer era orar, dar a mão e ficar orando. E as serpentes criando aquele círculo de fogo, e as serpentes não chegavam. Mas eles estavam clamando, sabe o que? Senhor, nos socorre, manda alguém aqui para nos buscar. Manda alguém aqui para nos buscar. Nos socorre, Senhor. Nos socorre, Senhor. E quando o Senhor falou para mim, eu no sonho te enviei para eles, para resgatá-los, porque haverá um tempo que você vai ter que sair de onde você está para resgatar crentes longe. Fique atento, meu irmão. Não está fácil a coisa não, viu? O Brasil vai passar por uma transformação profunda de 26 para 27. Você está achando que é só política, Banco Master? Isso aí isso é só a cortina. Quando você abrir a cortina, você vai tomar um susto. Tem muito mais do que esses escândalos de INSS, Banco Master. Tem coisas mais profundas. Não se iludam com quem parece, mas não é. Falei já isso aqui. Não se iludam com quem parece, mas não é. É mais do mesmo, hein? O Antônio me deu aqui Zacarias 2:5. Pois o Senhor Deus promete que Ele mesmo será como uma muralha de fogo em volta de Jerusalém, e que Ele morará na cidade e ali mostrará a sua glória. Busque ao Senhor e diga, Senhor, cerca a minha casa com muralha de fogo. Cerca a minha casa com muralha de fogo. Cerca o meu carro com muralha de fogo. Cerca a minha família com muralha de fogo. Cerca a minha empresa com muralha de fogo. Cerca meus filhos com muralha de fogo. Cerca a minha igreja com muralha de fogo. Cerca meus pais. Cerca tudo aquilo que me pertence, ao que o Senhor me deu, com muralhas de fogo. Pai Santo, bendito. Teu é o domínio, Teu poder, Tua glória para sempre. Estamos aqui por Tua causa. Oh, Senhor, já podemos ouvir trombetas, toques.
chofares. Estamos sendo avisados. Estamos vivendo tempos, ó Deus. O Senhor tem falado há alguns anos. Preparem-se, preparem-se. Ah, Senhor, prepara a tua igreja na terra. Deus, Síria, de como nós. Iria lavar. Derabaixo, debarabaixo. Iria lavar. Iria lavar. Manto vasto e derrado. Senhor, vem blindar teu povo, Pai. Blinda nossas mentes.